como estamos? Tudo bem? Passaram bem? Beleza, beleza, beleza. Eu ouvi essa semana uma coisa extremamente interessante que, assim, me levou a pensar muito e vou passar para vocês isto, porque a gente vive brigando. O tempo é uma conta que recebemos crédito quando nascemos. O resto é débito e nós não temos acesso ao saldo. Gente, fiquei pensando nisso, falei, não é que é mesmo? A gente nasce, recebemos um crédito, tá lá o cartãozinho, ó. Você tem um cartãozinho do tempo que você tem, mas nós não temos acesso ao quanto tempo nós temos. O que nos leva realmente a pensarmos o quê? Que todo o tempo que nós gastamos na nossa vida, ele é primordial. Ele é super importante. E muitas vezes a gente diz, eu tô sem tempo. Não, você tá com tempo, até para falar que tá sem tempo. Mas a forma como você tá usando aquilo que você tem, o tempo que você tem, é que não tá batendo. Por quê? Eu não sei quanto tempo eu tenho. E acho que ninguém sabe quanto tempo tem. Às vezes tem uma pessoa ali hospitalizada, por exemplo, e todo mundo fala, está nas últimas, e as últimas continuam, e as últimas continuam. Quantas vezes a família fica torcendo, não morre nunca. Já ouvi isso, gente. Não morre nunca. E a pessoa tá lá, firme e forte, doente, acamada, fora de circulação, mas não morre. Não morre. Por quê? Ela tem aquele tempo. E pergunta, mas por que Deus me dá tanto tempo assim? Para ver tantos horrores? Ou tantas coisas boas? Que privilégio é esse que eu tenho com este tempo? Isso, gente, está ligado às nossas escolhas. Voltamos às benditas das escolhas que nós fazemos. Porque é uma coisa que é da nossa responsabilidade. Escolha é individual. Eu escolho o que eu quero. E olha, tem gente que é ruim pra caramba quando vai fazer uma escolha. Até lembro, eu tinha minha sobrinha quando era piquitica. Deus do céu, um caos. Eu sempre levava as crianças no cinema, ela e o irmão, e chegava naquela, vamos comprar balinha, falava, vocês de cada um escolhe um. Eu já sabia que aquela pequena ia danar. Tá. Tudo que essa criatura escolhia, ela não gostava. Mas já estava com aquilo na mão. Aí ela queria do irmão. Então era uma verdadeira guerra, né, pelas escolhas. Eu falava, filha, é você que está escolhendo. Você está vendo e você pode até perguntar do que é isso, do que é aquilo, do que não é piriri do pororó e fazer uma escolha melhor. Né? Graças a Deus ela mudou, viu, gente? Tem uma escolha linda. Me deu um sobrinho neto maravilhoso. É tudo de bom. Uma alegria, uma alegria. Eu ainda não conheço, eles moram em Barcelona. Eu ainda não os conheço, só vejo os vídeos que ela me posta. Ele é lindão, não é pra puxar não, mas é sorridente, um neném que tá em paz e feliz com a vida. Tá fazendo uma escolha de aproveitar aquilo que ele tem, né? O amor que ele recebe, o carinho, o estímulo que esses pais dão a ele e essa coisa que traz. E isso é bom, né? E as nossas escolhas, teve uma época que eu ouvia muito, Rose, por que todo cara que eu olho ou que eu me interesso é casado? Como? Eu só encontro os caras casados. Bom, eu tenho que afirmar que os casados, né, os homens, aqueles que têm a disposição de casamento, já estão casados. Mas por quê? Tem um lance, né,
nós buscarmos situações que já vivenciamos. Eu explico. Nós buscamos o quê? Repetição. Nós repetimos, né, as nossas escolhas várias vezes, tá? Não porque gostamos de sofrer, mas porque o nosso inconsciente, né, aquilo que a gente pensa, desesperadamente, que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou mudar a história. E se vocês pararem e pensarem, inúmeras situações que nós vivemos hoje, principalmente de coisas ruins, vamos dizer dessa forma, são escolhas que nós não estamos fazendo há 200 mil anos, quase que desde que nascemos. Escolhemos sempre a mesma situação, porque nós apostamos que dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou agir diferente, dessa vez eu vou isso ou eu vou aquilo. O nosso inconsciente, ele guarda, né? Ele retém, igual uma caixa, um baúzinho, e ele guarda as nossas feridas, os nossos afetos, as nossas expectativas, aquilo que ainda não foi, ou aquilo que não conseguimos elaborar. E ao longo da nossa vida, esses contextos aparecem e vão nos levar sempre, quando nós percebemos, situações parecidas com aquilo que eu já vivi lá atrás, parecidas com o meu passado. Situações mal resolvidas. Nós repetimos. Tanto é que tem um filme, gente, chamado Feitiço do Tempo. Quem não assistiu, assista. É a história de um cara, eu não vou dar muito spoiler não, porque eu quero que vocês assistam e tenham suas impressões. De um cara que consegue. O dia dele repete, igual. Então ele acordando no hotel, ele pisando num buraco, encontrando as mesmas pessoas e repete. E ele não sacava o que ele tinha que fazer para sair daquela enrascada. Porque o dia dele a vida dele parou naquele dia. Ele ia dormir e acordava no mesmo dia. Ele tentou se matar 500 vezes, até morria, mas acordava no mesmo dia. E a coisa vai por aí. Vale a pena assistir para ver o que você tem que fazer para mudar de dia, para sair de situações, que é essa necessidade que a gente tem, essa aposta que a gente faz de que agora vai dar certo. Agora tem salvação. E cai no mesmo buraco, cai no mesmo contexto, porque nós ainda não tivemos a nossa sensibilidade de descobrirmos, né? Qual é vou chamar de cura. A cura. Sim, a cura. O desfecho diferente para antigos elos, para antigas dores. Então tá ligado a quê? A nossa história. Aquela história do nosso passado, que já foi, hein? Não adianta você querer. Muita gente vive lá atrás. Muita gente faz questão de viver lá atrás. Você lembra aquela situação que a fulana falou mal de você lá atrás? Você lembra quando você torceu o pé? Lá atrás, já foi, seu pé tá ótimo. Tem gente que só vive lá. E lá não é o presente. Mas nós fazemos do lá presente e futuro. E com isso, com certeza, nós vamos estar dando as mesmas respostas àquilo que nós temos que descobrir, né? Como é que eu viro essa chave? Onde é que está? E, gente, essa chave, ela tá ligada nessa melhoria que temos que buscar de nós mesmos. Que percebe? Nós temos medo diante de algo que podemos confrontar.
Por isso buscamos. Eu não consegui confrontar lá, não vou conseguir confrontar cá. Ok? Diriri, bababá. Buscamos a saúde, buscamos a cura, buscamos a alegria, buscamos a felicidade, buscamos tudo de bom. Mas vivendo lá não vai acontecer, porque eu deixo de viver o cá. E saúde, gente, saúde é gostar da vida que se quer viver. E se eu quero viver uma vida diferente que eu já vivi, eu tenho que construir essa vida hoje, no agora, no daqui a pouco. Não tem jeito, tá? Que aquela pessoa que, não, mas é gênio. O Eugênio, né? O Eugênio muitas vezes nem consegue perceber o que é que está sentindo e se entrega só a uma situação. É aquele que só vive pro trabalho, né? Que leva o trabalho para casa, leva o trabalho pro banheiro, leva o trabalho no cinema, leva o trabalho para tudo quanto é lado. Porque nós levamos nossos problemas para tudo quanto é lado que a gente vai. Você vai no mercado, tá lá andando com o carrinho, de repente você... Ai, que saco! Não vou levar isso, tenho que fazer aquilo. O que é que eu vou fazer de almoço? Eu tô levando. Aonde eu vou, eu carrego. Agora, aquilo que eu carrego não é o motivo da minha vida. O motivo da minha vida é eu estou no mercado fazer compras. Ponto. Esse é o motivo. Eu sou perigosa em mercado. Eu vou para comprar 2 coisinhas. Lá vou eu. E andando para cima, para baixo. Isso aqui, nossa, que delícia. Vamos levar? Vamos levar. De repente, eu estou levando um monte de coisa. Então, eu já sei isso de mim. Então eu já não entro brigando no mercado. Eu já entro no mercado simplesmente me perdoando por isso. Tá? Lógico, eu tenho que saber se tenho dinheiro para tudo que eu vou querer carregar. Aí vem a lógica e não é assim desvairadamente. Não, é uma coisa calculada. Eu posso levar, sei lá, um bolo. E vou levar um bolo. Pronto, acabou. Na hora de trabalhar, eu trabalho. Na hora de descansar, eu descanso. Na hora de brincar com o cachorro, a gente brinca. Na hora que eu tô com meus amigos, eu tô com meus amigos. Então, eu divido, tá? Eu escolho aquilo que eu quero pra minha vida. E a vida, né, é essa somatória de sentimentos. Porque a todo minuto a gente sente. Eu tô aqui falando com vocês, começa a me dar sede. Eu tenho a garrafinha d'água. Posso parar e tomar aguinha. Ok? Então, veja, eu tenho à mão aquilo que... Vamos, prevenido. Porque se me der sede demais... Me fez lembrar... Uma vez fui dar uma palestra numa escola enorme. Plateia cheia. Aquela coiseira toda. Logo no começo de... basicamente profissão, e assim, eu sempre morria de vergonha desse tipo de contexto, mas eu tive que aprender, né? Gente, comecei a falar e começou a me dar sede, aquela sede que gruda a boca, e teve uma hora que estava grudando tudo, que eu não conseguia mais. Acho que foi ali que eu virei a chave. Eu pedi para todos olharem para o fundo da sala. Como um exercício. Olhem para o fundo da sala. É lógico que as pessoas estão ali, o que vai vir se eu olhar para o fundo da sala? Quando eles olharam para o fundo da sala, eu peguei um copo para tomar água. E comecei a rir. Porque muitos viram isso. E eu tive que assumir, né, que eu estava com vergonha de tomar água na frente deles. Então eu criei uma situação em que eu pudesse fazer sem ter, né, esse testemunho dessas pessoas, daquilo que a gente faz. Né? E gente, você já percebeu que muitas vezes você está cansado de ser você? É porque tudo isso que nós estamos falando nos dá um cansaço. A gente se cansa. Eu canso de mim. Porque eu me dou um trabalho medonho.
Me mostra uma pessoa que não se dá um trabalho medonho. Me mostra que eu quero conhecer. E isso vai gerando cansaço, porque são tantas armadilhas que eu mesmo crio e que eu tenho que transpor. Por quê? Porque eu coloquei a armadilha ali na minha vida, na minha frente. Então eu tenho que prestar atenção que vida que eu estou tendo, que sentido eu estou dando a mim mesma, através da vontade de viver. E é uma vontade. Todos nós temos vontade de viver. Todos nós temos medo de morrer. Mesmo aqueles que falam, eu não tenho medo de morrer. Você tem preocupação que você vai ter que deixar. Isso existe. Então já começa a evitar a danada da morte. E esse cansaço de si mesmo é algo, gente, que a gente tem que aliviar um pouco esse fardo. Porque que o outro esteja cansado de mim, legal, o outro vira as costas e vai embora. Eu cansada de mim, vou pra onde? Porque se eu for pra cá, tô indo. Se eu for pra lá, tô junto. Se eu for pra frente, tá lá eu. Se eu for pra trás, TikTok. E isso causa aquilo que nós chamamos de exaustão. Exaustão emocional. Que soma, essas escolhas da própria vida, da vida que faz sentido para mim. O sentido da minha vida faz sentido para mim e não para cada um. E cada um tem que saber qual é o sentido que está dando na sua própria vida. E um detalhe: tudo que a gente vê ainda não é tudo. Ainda não é tudo. É apenas um pedaço. É apenas um momento. Por isso, gente, não podemos esquecer que o tempo, aquele crédito, ele é fundamental em melhorarmos a qualidade da nossa vida, olhando as nossas escolhas. E escolher é difícil. Eu escolho me desligar de algumas pessoas, e algumas pessoas se desligam de mim, mesmo que eu não queira. Isso acontece. Aí dói, claro que dói, porque não estava nos meus planos me desligar daquela pessoa. Mas ela se desligou de mim. Essa aceitação me cansa, exaure. Por isso que eu tenho que amadurecer aquilo que eu tenho ali. O que eu tenho de a possibilidade dessa realidade, que é a escolha que eu faço para minha vida. É a escolha que eu me disponho a ter o acesso, usando bem o tempo que tem. Não esqueça disso. Beijo.